Boa noite, pessoal. Professor Marcelo Januzzi aqui, entrando ao vivo nesse sábado para a gente conversar com vocês a respeito da responsabilidade da saúde sistêmica no processo de envelhecimento da harmonização orofacial. E a gente vai estar, obviamente, com a especial, Alexandre, a Paula, vamos ver quem mais já entrou por aqui. Você tem? Doutora Láucia está entrando. Olá! Doutora Láucia, para quem não conhece, além de minha esposa, é professora e coordenadora acadêmica da Januzzi Cursos, acadêmica do curso de nutrição, e a gente vai começar a conversar com ela a respeito exatamente da responsabilidade da saúde geral nesse contexto da harmonização orofacial. Aquilo que a gente imagina hoje como sendo o processo de harmonização orofacial, obviamente que abrange uma série de procedimentos que muitos de vocês estão cansados de conhecer, o que muito provavelmente a doutora Sabrina já entrou. Manda lá o beijinho para ela que ela pediu. Oi, Sassá, um beijo. E Ela ia chorar. a gente vai começar a conversar então a respeito da harmonização orofacial, desde um ponto de vista médico, sistêmico, relacionando a harmonização orofacial com algumas atitudes e conceitos que são fundamentais para que você obtenha resultados. Não basta ser um bom injetor, não basta eventualmente você conhecer técnicas, produtos ou materiais. Sim, isso é muito importante. A gente vem tirando dúvidas dos colegas nessas últimas semanas, esse último mês aproximadamente, em vários encontros científicos da Januzzi Cursos, e a gente hoje passa a informar a respeito de uma coisa que a gente sempre fala, mesmo em aula, para quem é aluno nosso do curso de especialização de harmonização orofacial já teve essa aula, da responsabilidade da dieta, da complementação com nutracêuticos, enfim, de todo esse contexto da saúde sistêmica, conectando a nossa vida e os nossos procedimentos da harmonização orofacial. Então, gostaria de agradecer a doutora Láucia por estar aqui conosco. Eu vou desativar os comentários, tá? Para que a gente possa... Ana Paula vai fazer o curso em breve. Obrigado, Ana. Ou doutora Simone, bem-vinda, professora Simone, professora dos nossos cursos aqui com a gente. Vocês façam, por favor, as perguntas de vocês, Maiara, boa noite, pelo ponto de interrogação que está aí do lado dos comentários. A Cacau também está assistindo. Está tomando vinho, Cacau? Sem vinho, hein? A doutora Valéria Torresani virou nossa fã. Não conheço a doutora Valéria, mas ela está fazendo todos os nossos cursos online. Presente sempre nos plantões de dúvida. Eliana Veronese deve ser sua prima, amor? A minha prima. Provavelmente a minha prima. Professora Carol. Então, pessoal, mandem as suas dúvidas e comentários aqui pelo ponto de interrogação. Eu vou pedir para vocês também aproveitem para mandar aqui pelo aviãozinho. Do lado direito tem um aviãozinho para vocês clicarem e convidarem aí o pessoal para participar da live. E adivinhei do vinho da Cacau, daqui a pouco. É daqui a pouco, não é agora, é daqui a pouco. Então eu vou desativar aqui os comentários. Antes disso, deixa eu só lembrar a todos que a gente está falando da responsabilidade da saúde geral na harmonização orofacial com a professora Láucia. Esse vai ser tema do nosso primeiro meeting Januzzi Academy de harmonização orofacial, que vai acontecer nos próximos dias 10 e 11 de julho. As inscrições estão abertas no Stories da Januzzi Cursos, tem lá o link
para o site das inscrições. Pré-eventos, pré-ingressos já estão à venda, numa condição super especial para os 100 primeiros inscritos, tá? Então depois correm lá que a gente, no final da live, vai voltar a informar direitinhos para vocês. Bom, meu amor, palavras ficam com você, está mais do que apresentada. As dúvidas vocês vão, por favor, encaminhando aqui pelo ponto de interrogação. Bem-vinda, obrigado por nos ajudar. Obrigada, gente. Obrigada, né, professor? Além de ser meu marido. Ai, se eu não fizesse também, né? Porque imagina, se eu não fizesse isso. Porque eu sei que você ia ficar falando. Eu agradeço e nós temos um papel muito importante na saúde, e principalmente nessa área de harmonização, que a gente mexe com expectativas e com a saúde da pessoa, né? Dos nossos pacientes. E isso, a gente tem que pensar que nós somos feitos, tudo que está no externo, no nosso exterior, está sendo mostrado pela nossa face, pela nossa pele ou pelo nosso corpo, que as pessoas veem, vem de dentro, vem de um mau funcionamento, vem de células. Porque nós somos formados por um monte de células, né? Como isso todo mundo já sabe. Não vou aqui falar de genética, não vou falar de nada muito profundo, mas que vocês entendam que nós somos uma máquina. E essa máquina, ela funciona dependendo do combustível que nós damos. É igual um carro. Então, por exemplo, um carro novo, você vai pôr gasolina Fala um pouquinho mais devagar, tá cortando de vez em quando. Mas o seu também tá. Não, a gente vai cuidar de uma maneira que aquilo, para aquele carro, ele funcionar da maneira mais perfeita possível. E nosso corpo é assim. Então, o nosso corpo, o que a gente sempre fala, o que me levou a estudar mais profundamente isso, fazer o desafio, né? É um desafio da faculdade, de fazer uma faculdade agora, de passar por todas essas barreiras, foi o quê? O que eu percebi? Que o combustível dessa nossa idade, dessa nossa geração, tá tudo errado. E os nossos pacientes que vêm, eles têm um combustível também péssimo. E eles estão mostrando isso através da face, da pele, do funcionamento. Então, o que a gente tem aqui como objetivo é mostrar exatamente algumas dicas e algumas coisas de fazer a gente entender os pacientes, olhar os pacientes como um todo, como um de dentro para fora. O porquê será que ele está tão velho? Por que ele está manifestando tanta flacidez? Ou por que ele está com uma pele tão ruim? Se a idade dele, se ele é novo, se esse paciente é novo. Então, isso a gente tem que pensar. E eu estou aqui só para estimular isso de vocês, para que nós sejamos profissionais mais completos, tá? Mais completos, que a gente perca um pouquinho de tempo numa anamnese, que a gente perder não, né? Mas que a gente gaste um pouquinho de tempo ouvindo o paciente e tentando entender o metabolismo de dentro para fora para poder fazer um tratamento completo e completar com uma harmonização, tá? Então, hoje, falando de envelhecimento, tá extremamente ligado com o metabolismo sistêmico, com o nosso metabolismo sistêmico. Esses metabolismos sistêmicos, eles envolvem insulina, glicose, funcionamento do fígado, funcionamento do intestino, funcionamento do estômago, da digestão, de tudo. Como que a gente, se a gente não perguntar para o paciente e não fizer uma boa anamnese, como que a gente vai saber disso? A gente só vai injetar? A gente só vai cuidar da pele? Quanto tempo isso vai durar? Será que vai ser efetivo? Então, vocês pararam já para perguntar? Se vai ter resultado também, né? Se vai ter resultado? Se a pessoa não bebe água, se a pessoa bebe refrigerante, se ela fica com açúcar toda hora, comendo e tudo errado, se ela tem um estilo de vida que ela bebe, que ela fuma, será que essa harmonização vai ter um resultado? Pode até ter na hora, mas a pessoa vai ficar feliz? Vai ser duradouro, né?
vai ser duradouro? Ela vai acreditar nisso, no que a gente está fazendo? Então, tem tudo a ver. Então, eu não estou falando para vocês estudarem, por exemplo, o ciclo de Krebs ou aquele mapa diabólico que a gente estudava, mas aquilo tem muito a ver. E hoje, eu fazendo essa faculdade, eu vejo como nós somos essa máquina e essa máquina é perfeita, tá? Então, assim, é coisa absurda o que a gente começa a entender e a gente vê como é importante isso. Então, naquela anamnese, quando a gente olha e lê, por que tá lá, tá na anamnese, tem a pergunta, quantas vezes você vai ao banheiro? Por quê? Porque o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. E o intestino, quando ele não funciona, ele transforma todinho o nosso metabolismo e ocorre envelhecimento de células. Então, essas células, como nós somos feitos de células, todinho de células, o que acontece? Se as células vão ficando velhas, se elas vão envelhecendo, você acha que a produção de metabólitos, de energia, de tudo, vai ser bom? Como que vai ser esse metabolismo? Então, vocês parem para pensar nisso. Além do que, no processo de envelhecimento normal, a gente sabe que a telomerase acontece, os fatores tanto intrínsecos que você está citando, quanto os fatores extrínsecos, como radiação, a radiação solar, o cigarro que você já citou, outros agentes teratogênicos, acabam acelerando o processo de telomerase, os nossos cromossomos ficam encurtados e a reprodução celular fica comprometida, o rejuvenescimento celular fica comprometido também, né? Porque daí são dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento celular, que daí todas as nossas células ficam com uma idade biológica muito mais avançada do que a nossa idade cronológica. Então, por isso que a gente tem essa discrepância. Então, quando a gente faz o exame, você fala assim, nossa, eu tenho 50 anos, mas a minha idade celular, tá constando 60, 65, 70. Então, às vezes tem gente que fala assim, nossa, morreu tão novo. Que a gente costuma falar, né? Fala assim, nossa, como morreu tão novo, de idade cronológica. Mas como é que estava a idade dele biológica? Metabólica e biológica estava com 200 anos. E as nossas células, elas têm esse telômero, ele realmente é o indicador. A gente vai perdendo telômeros, vai encurtando quando a célula se reproduz. Só que essa velocidade de reprodução, ela pode ser controlada. Quando ela tem uma velocidade muito rápida de reprodução, mais telômeros a gente vai perdendo, vai encurtando mais, e essa idade biológica é que a gente vai ficando, que vai aumentando. Então, quando está num ambiente de alto estresse oxidativo, está sempre o metabolismo todinho alterado, a gente vai envelhecendo biologicamente, né? Então, acontece, e existem muitos meios de se controlar, tá? Por isso que eu falo que nós somos uma máquina. Tudo que a gente ingere, tudo que a gente faz, vai refletir interiormente no nosso metabolismo. Então, a gente tem que ver bem o que a gente usa de combustível para a gente viver, tá? Então, é uma escolha individual, não é responsabilidade minha nem de ninguém, é de cada um, para saber qual tipo de combustível que vai querer. Não adianta eu falar aqui, olha, você tem que comer isso, isso e isso. Se você não quiser e não fizer, não vai ser responsabilidade minha. A gente tua saúde, inclusive da pele, dos tecidos faciais, é óbvio que é reflexo daquilo que você come, né? Sempre, muito. Eu e você já passamos por isso, né? A gente já passou por isso e nós tivemos essa prova. Hoje eu, inclusive, vi um comentário de alguém nas redes sociais, aliás, daquele meu amigo que eu estava conversando hoje, um pouco antes do almoço, na Espanha, que ele virou absolutamente nesse sentido, ou seja, ele e a esposa fazem as suplementações vitamínicas, como a gente vem fazendo já há muito tempo, parou de comer carne, a não ser que seja de um gado que ele conhece, ou seja, eu sei quem é o boi. Perfeito. Eu vi o boi nascer, eu vi o boi crescer, eu sei o que ele comeu, eu sei que vacina ele tomou, eu sei que doença ele teve. Um dia eu matei, eu comi aquele boi. Então, ele comer exatamente aquilo que você conhece, né, que é uma coisa para a gente
Então, para mim, Muito pelo menos, difícil. ainda é um pouco difícil, né? A gente tem que tomar, teoricamente, né, o que ele fala, olha, eu como uma fruta por hora, né, a cada 2 horas uma fruta, o que para a gente, eventualmente, numa fase de transição pode ser que não seja o ideal, exatamente por causa dos picos glicêmicos, algumas frutas causam Isso que eu ia picos falar glicêmicos agora. gigantes, né? A carga Então, glicêmica de algumas frutas é muito alta e exatamente. aí acaba deixando você em oxidação direta. A melhorzinha Né? delas é a maçã, né? Que causa E menos impacto limão. glicêmico, né? É que o limão é Limão e duro de comer, né? maracujá. Limão, maracujá, meio maracujá no, Oi, na chupar um própria limão casca. azedo. Com própolis ainda. Com própolis. Nossa Senhora. E, então, pessoal, é assim, tudo isso precisa ser orientado, não é na loucura de chegar e falar assim, mas agora eu vou parar de comer isso, comer aquilo. Por quê? Mas é uma decisão de vida, né? Porque não É uma basta decisão, você simplesmente falar, olha, não, fulano está fazendo, eu vou fazer igual. Não, não adianta, porque você precisa se conscientizar de várias coisas para entender que o processo só vai ser melhor se você realmente se inteirar, remover algumas coisas, trocar umas coisas por sim, outras, porque senão. porque esse processo de mudança e esse processo de adaptação e reorganização ou de ressignificação de alimentação vem aos poucos, não é da noite para o dia. Então, a partir do momento que se conscientiza que tem que, de algumas coisas, e a internet mostra, ou você busca um profissional e você começa a ter essas orientações, o nosso organismo que vem, por exemplo, eu tenho 50 anos, que vem há 30 anos, 35, 40 anos sendo estragado, eu estragando, ele entende aquilo como normal. Para eu fazer essa ressignificação, eu tenho tempos de estratégias nutricionais, estratégias com antioxidantes, estratégias de desintoxicação, que demoram, que a gente tem que esperar 3, 4 meses para o organismo entender que quem é que está mandando, para ele ir mudando. Então, um exemplo da minha pessoa, eu estou fazendo agora uma parte de modulação intestinal, porque antes eu fazia todos os processos ao contrário, eu tratava tudo, mas eu não tratava o intestino. Então, tudo que eu fazia em termos de suplementos, de remédio, eu falo remédio, mas são suplementos, tá? De fórmulas, essas coisas, eu não tinha o efeito 100% daquelas fórmulas, porque o meu intestino estava inflamado. Esse intestino inflamado, ele gerava enzimas, LPS, um monte de coisa que eu não vou falar o nome aqui, porque senão vocês vão ficar doidos. Eles liberam enzimas que estavam afetando marcadores meus inflamatórios. Então, quando eu fazia exame, quando eu fiz vários exames, E eu muito estava sempre provavelmente te impedem de absorver várias coisas daquelas que me muita tomam, né? coisa. Mas só que assim, impede de absorver, ataca o fígado, libera a substância marcadores, que aumentam marcadores, colesterol, padrão de colesterol diferente do, assim, alto, que se eu fosse assim, ao pé da letra, eu estaria tomando civastatina. Uhum. E eu estaria tomando, vendo a minha homocisteína estava muito alta, eu não saberia, a homocisteína ia me dar um problema cardiovascular mais para frente. Eu ia ter Um doença monte, um cardiovascular. monte, um monte de marcadores inflamatórios e antecedentes de problemas Então, cardiovasculares. pois é, e o que aconteceu? Eu tive que fazer essa modulação intestinal, eu já estou no segundo mês, com dieta totalmente anti-inflamatória. É fácil? No começo não é não. Muito chá, muitas fórmulas e muito limão, muita cúrcuma, muito própolis, enfim. Legumes, legumes com legumes e de sobremesa legumes. E um pouquinho de carne, de carne animal. E carne vermelha somente 2 vezes por semana e logo assim, e a gente já não acha falta.
Então, quer dizer, e probióticos. O Eu que acho que aconteceu? tem uma pergunta que veio aqui, que eu acho que É, vem bem a calhar com o que você está falando, o que você está explicando, que é, veio um pouquinho antes disso, na verdade, né? Porque você já está falando de como tratar a inflamação é. intestinal. A Gina de Cássia está perguntando como se descobre que o intestino está inflamado. Primeira coisa, uma anamnese, você tem que ver, assim, analisar tudo. Porque o paciente que tem um intestino inflamado ou um intestino impermeável, que a gente chama de leaky gut, ou síndrome do intestino irritável, eles têm, os pacientes têm características. Então, por exemplo, um intestino inflamado, no exame de sangue, ele vai dar alguns marcadores. Então, por exemplo, uma homocisteína alterada, como a minha, o padrão de colesterol também com alguns itens com os marcadores alterados, e situações com alimentos. Então, eu falo assim, olha, eu como carne normal e quando eu como muita verdura, eu sinto distensão abdominal. Isso daí é sinal que o seu intestino tem proteobactérias ali que não deviam estar ali, que deviam estar mais em menos quantidade, que está permanentemente inflamando aquilo com a alimentação. Lactose, glúten, naturalmente são inflamatórios. E fazer uma avaliação da sua alimentação. Se você ingere muito carne vermelha, queijo, né, derivados de leite, leite de vaca, principalmente o de caixinha, farinha, você vai estar com o seu intestino inflamado. Simples assim. De Então, tem novo, de novo. marcadores, ó, tem marcadores no exame de sangue, Uhum. homocisteína, uma boa anamnese verificando toda a sua história de alimentação e sinais clínicos e desconfortos que o próprio paciente sabe que quando ele come, ele passa mal. Esse é o que você tem que perguntar de como são as fezes do paciente, não é? Então, aí essa outra, aí você tem que olhar, tem um professor aí que ele é o mestre do intestino, vamos dizer assim, que ele é o mestre do cocô, na verdade. A primeira pergunta que ele faz, ele fala assim, é o mestre do cocô. O Murilo Pereira, quem quiser também procura, que ele tem vários vídeos no YouTube explicando. Forma do cocô, consistência do cocô, cor do cocô, se ele boia, se ele não boia, formato, enfim. Tudo isso caracteriza como está o seu metabolismo. Então, por exemplo, muito branco é sinal que tem. Muito branco eu não vou lembrar. Agora, muito preto e mais ou menos vermelho tem problema de sangue nas fezes. Aquele verdinho igual de nenê está descompensado o intestino. Muito mole também está com diarreia, assim, aquela meia diarreia, está com mais bactérias. E quando boia, é porque você não comeu fibra. Aí você tem que comer fibra. Fibra vem da onde? Não é só aveia, não. São muitos legumes, mais legumes. Então tem consistência de bolinha, aquele que vai de cabritinho, falta de água. Então tem N coisas que podem ser sinais de alteração intestinal, tá? Quer dizer, podem não, são sinais de alteração intestinal. Mas aí, depois vocês procurem Murilo Pereira no YouTube, ele tem vários vídeos que ele dá um briefing dessas histórias do cocô. Antigamente não se falava muito, né? Todo mundo tem vergonha de falar de cocô, mas o cocô é um sinal de como está o seu metabolismo, sendo que o cocô é o segundo cérebro. O cocô não, o intestino é o segundo cérebro. Não, cocô não. De Intestino. alguns, né? Aí de alguns são, a gente vai, não precisa falar, né? Abafa o De alguns caso. são. Não, Eu achei alguns têm o um. cocô no segundo cérebro, tem o segundo no cérebro. Se fizer uma busca rápida aí, você vai achar lá o tipo 1, tipo 2, que é Isso, bolinha, taraná. isso, tem a foto. Isso, tem a fotinha, tem um esqueminha Tem. certinho, até o tipo 7. Tem de 7 tipos. Isso, é isso aí. É o Isso cocô, aí, isso aí. tá? É o cocô. E aí, se você não tem a menor ideia de como é a microbiota interna do teu paciente, você não tem ideia como ele inflama,
Você não tem ideia do estado inflamatório sistêmico que ele está e você acha que eventualmente a tua toxina botulínica, o teu preenchedor vai surtir o mesmo efeito em todo mundo. Então, não pode... Pois é. É o que eu normalmente Generalizar digo. e abranger. Qual é o protocolo? Depende. Para quem? Depende de quem. Por isso que os tratamentos são individualizados. Você mesma pode perceber a diferença de tratamentos que nós fizemos, nós dois fizemos no seu rosto há 5 anos atrás, do e que tratamentos agora. que a gente fez ontem, e como o teu organismo reagiu de maneira absolutamente diferente. Total. E a durabilidade, a textura da pele, tudo muda. Tudo muda. Então, isso daí o que eu estou falando aqui são coisas que eu vivencio, que ele vivencia, não é, a gente não está falando na doideira, não. É tudo que a gente vê, tá? Por isso que os tratamentos são individualizados, e isso parece muito, fala assim, mas não tem nada a ver com harmonização, eu quero ganhar dinheiro. Gente, eu vou falar para vocês, a partir do momento que a gente guarda, que a gente começa de uma célula, tem que saber está funcionando isso, para a gente ver como é que funciona e fazer um tratamento, as coisas mudam até no nosso atendimento, quer dizer, muito, né? Sempre no nosso atendimento, tá? Então, veja, nossa, mas como que tem que fazer? Tem que procurar um outro profissional? Tem. Um nutricionista, um nutrólogo. Um nutricionista, na verdade, que faça nutrição, não nutricionismo. Tem duas coisas. Nutricionismo é aquele que tira da gaveta e te dá aquela dieta, que ele não pergunta nada, e que padrão, dá aquela dieta que a gente que já tira e faz assim. É o tá nutricionista aqui. Gordinho que manda você comer alface. Simples. Que a gente não consegue fazer a dieta, né? Porque eu já fui em vários e eu não conseguia. Absolutamente restritiva. Absolutamente restritiva. E esses planejamentos alimentares, essas estratégias, são individualizadas para cada um. Assim, para mim é uma coisa, para o Marcelo é outra, para outra pessoa. Por quê? Porque eu tenho a minha microbiota, eu tenho a minha intolerância, ele tem outra, e a gente tem dispositivos e a gente tem fórmulas diferentes um para cada um. Dosagens, qualquer coisa, é tudo individualizado. E isso daí tem que procurar, então, uma pessoa que faça e que ela individualize o plano estratégico para você, que ela faça as fórmulas de acordo com o que você está apresentando e vai focar principalmente em antioxidante e dieta anti-inflamatória. E água, e muita água, e legumes. Por quê? Você vai sair do quadro anti-inflamatório. A resposta que você vai ter no exterior vai ser outra. Tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Nossa, mas eu gosto de tomar vinho. Mas eu gosto de carne. É assim, quem come de tudo, quem come pouco, come de tudo um pouco. Só que nas estratégias, você tem que saber que tem o tempo certo para aquilo surtir efeito no seu organismo. Então, de 3 a 4 meses, cada estratégia, mais ou menos. Tá? Então, só para vocês entenderem aí. Então, a nossa vida, a gente já é muito regrada, a gente tem um monte de coisa, fala, poxa, eu vou deixar de comer. Gente, não é deixar de comer. São escolhas que a gente faz, porque eu, como já tenho 50, o Marcelo já passou dos 50 também, então a gente começa a perceber umas coisas. Eu acho que é muito bom as pessoas entenderem que sabendo comer, você não precisa restringir muitas coisas. A gente consegue comer pão, a gente consegue comer macarrão, a gente consegue comer pizza, a gente consegue comer um montão de coisas, né? Que nas primeiras dietas, alguns anos atrás, que a gente foi fazer, a gente não podia comer e que a gente sentia super falta e que hoje a gente consegue comer com maior paladar, com maior gosto, com tudo de melhor, porque é uma massa de grão de bico, é uma massa sem glutem, uma massa pãozinho não sei que o quê, eu faço. É um pãozinho com a farinha de amêndoa, é outra, sabe? É isso. É bebida. Quem gosta de leite, eu uso aquele leite de amêndoa. Então, mudou meu intestino, eu não tenho mais distensão. A gente desinflama, eu não tenho mais dor ao toque. O meu rosto, agora voltando para a harmonização,
a resposta que eu tive, o Marcelo falou, é outra. Então, quer dizer, eu acho que vale a pena a gente mudar isso e fazer os pacientes entenderem, nós mesmos, primeiro nós, né? Para depois a gente passar isso para os pacientes, porque não adianta nada a gente não se cuidar e falar para o paciente que tem que se cuidar. Então, Sim. também aí, então acho que eu estou falando isso. É a história que eu estava conversando a respeito do nutricionista gordo, né? Não Sim, venha me passar uma dieta restritiva se você não consegue fazer ou se você não faz. Então, a sim, gente tem que ser sim, exemplo, né? sim. Eu acho que a gente tem que ser exemplo. É lógico, teve até uma live que a gente fez outro dia que a menina perguntou: ah, mas o professor tem o suco, por que ele não faz nele o procedimento? Eu falo: não faço por dois motivos Não tem claríssimos. mesmo, não tem mesmo. Primeiro, eu estou em processo de perda de peso. Então, enquanto você está em processo de perda de peso, você tem que chegar no teu peso ideal para, a partir daí, você corrigir os defeitos anatômicos que foram ocasionados por essa perda de peso. Segundo, que é fundamental, no meu caso da harmonização, é o medo da agulha e o medo de quem está atrás dela. Eu Então, acho que é mais o medo de quem está atrás dela. e também tem o medo de quem está atrás dela de fazer em mim. Pois é. Também tem Então, essa. pessoal, quem conseguir fazer com que eles façam alguma coisa, eu dou uma caixa de chocolate Diet. 70%. Diet. Não, 70% pode uma coisinha assim, ó, um quadradinho pode. Isso Então, daí é o, tá? Então, quem conseguir leva de presente, porque não dá. Então, pessoal, é assim, qual que é o primeiro foco que a gente tem que... Primeiro, a gente tem que se conhecer. E segundo, procurar profissionais que orientem, que façam, e procurar escolher, fazer as escolhas do que você vai ingerir, tá? Então, as fórmulas aqui que a gente usa aí é antioxidante, porque a nossa vida e tudo é muito corrido, a gente vive num estresse psicológico muito grande, a gente come qualquer coisa e a gente vive nesse estresse oxidativo e, assim, quase 80%, 90% do dia. E à noite a gente dorme mal, a gente vai comer tarde, a gente dorme no claro, tem o ciclo circadiano todinho alterado, enfim. E aí não dorme, não forma, não produz melatonina, não produz hormônio de crescimento, não produz nada. Quer dizer, o dia seguinte está um bagaço, e aí vem com olheira, vem com um monte de coisa e você quer injetar na pessoa. Então, enfim, tudo isso, gente, tá ligado. Então a pessoa não dorme é porque ela tem problemas de cortisol, ela tem problema de hormônio, ela tem problema de melatonina, ela tem um monte. Vitamina D, ela tá lá no tom, vitamina B baixa, né? Vitamina D muito baixa. Ela tem que tomar, você tem que avaliar, você tem um monte de coisa que está envolvido no metabolismo. N coisas aí que a gente precisa cuidar. Então, a pele vai refletir todo esse mau metabolismo da pessoa. eu acho que é muito importante a gente salientar que essa melhora ela tem que ser de dentro para fora e depois de fora para dentro, né? Não adianta ela ficar passando, porque eu até vi hoje recebi um WhatsApp de uma empresa que tem 250 milhões de ampolas de líquidos e etc. para você injetar na pele com todas as vitaminas, fatores de crescimento, indutores de colágeno dérmico, 1 milhão de porcarias que depois, primeiro eu descobri que não tinha Anvisa, né? Que foi até aquele que eu te falei. Que foi o que você falou. Segundo que não adianta você proporcionar algum tipo de estímulo, quer seja na derme, na hipoderme, na região profunda do osso, com qualquer dos materiais que hoje a gente tem disponível, se não existe uma resposta interna favorável, conjunta, né? Então as coisas caminham absolutamente atreladas em termos de melhoria externa, melhoria interna. Tudo aquilo que for a melhoria interna. E a grande vantagem que eu vejo, que eu tenho visto aqui na clínica, aqui na escola, é que a gente consegue interagir de maneira a oferecer para o paciente o melhor dos dois mundos. Eu lembro, eu estava vendo hoje aqui
ah, no Facebook, a Kate, que é nutricionista, lembra que a gente tratou Sim, ela aqui? sim, E a sim. gente fez também uma reorganização da cabeça dela em termos de procedimentos que ela conhecia, mas que faltava para ela chegar no ponto final do entrosamento entre o que é intrínseco e o que poderia vir a ser feito em termos de procedimento facial. Acho que essa interação é fundamental. Deixa eu ver aqui Pois que tem uma é, outra perguntinha. Jejum intermitente ajuda no processo de desinflamação? muito. Muito, mas é assim, é É que você excelente tem o que jejum explicar como intermitente. é o jejum intermitente, Mas né? é De assim, quantas horas, enfim. o jejum intermitente, ele tem vários objetivos e depende do estágio e da estratégia que você está. Por exemplo, eu estou na primeira estratégia com o meu nutricionista, porque eu já fui em vários, tá? Eu já fui nutrólogo, eu já fui em vários. Então agora eu mudei tudo e foi agora que eu tive um resultado 100% até agora, assim, excelente. O jejum intermitente, vou contar de mim, nessa primeira fase eu estou sem jejum intermitente. Eu estou exatamente focada no meu intestino, na desinflamação do meu intestino, nessa primeira estratégia. Eu sou muito fácil de fazer jejum, eu faço jejum tranquilamente, mas ele não colocou nessa primeira estratégia. Ele vai colocar esse jejum intermitente nessa segunda estratégia, quando ele vai mudar as fórmulas, vai ter o meu teste genético, porque eu vou fazer o meu teste genético mais ou menos em agosto, tá? Para ver os meus polimorfismos. E aí o jejum intermitente, ele funciona como um restart de toda a nossa célula, de todo o nosso metabolismo. Só que o jejum intermitente, para funcionar, tem que ser de 18 horas, no mínimo. Esse jejum intermitente, nesta fase, ele não vai ter como objetivo emagrecer, porque você vai fazer uma vez por semana, somente. Ele vai usar os corpos cetônicos, ele vai mudar a via de obtenção de energia e ele vai fazer com que as células, elas procurem, elas comecem a trabalhar do jeito que elas precisam de energia. Mas uma vez por semana nesse ciclo, tá? Ele podia até ter incluído no meu ciclo, nesse meu primeiro ciclo de estratégia, mas ele optou por não, tá? Aí depende do que o seu paciente relata. O jejum intermitente, para quem quer emagrecer, aí você coloca esse jejum mais vezes na semana, mas o grande Mais horas, lance. né? Também, né? 24 horas, ideal. Não, pode ser, mas aí depende, é individualizado, depende do ritmo dele, depende do quanto ele faz de exercício, depende do teste genético dele, depende dos exames para colocar um jejum de 24 horas. Por quê? No começo, o jejum de 24 horas, ele não é qualquer um que começa com 24 horas. Fala assim, consegui fazer jejum de 24 horas. Tem gente que vai ter dor de cabeça, tem pessoas que não conseguem, então Vai desmaiar. vai desmaiar, vai morrer, então, enfim. E aí, quando entrega o jejum, o grande desafio de tudo isso é você saber o que você vai comer depois que o jejum acaba. Por quê? Acabou meu jejum. Olha, deu meio-dia. Então, normalmente, como que eu faço o jejum que eu vou fazer? Agora eu não estou fazendo porque ele preferiu não fazer, mas é assim, ó. Comer, fazer uma regra de alimentação que você pare de comer entre 18 e 18h30. Parou, chega. Você fica com chá. Chá você pode tomar direto, depois eu vou mostrar aqui o chá. É chá, chá e chá, né? E por incrível que pareça, o chá não é uma água suja. O chá realmente libera muito antioxidante. Vocês não têm noção do que é um chá. Principalmente camomila, cidreira, depois eu vou mostrar uma marca aqui. Então você fica que é o tomando esquema chá. de 16 horas, né? Que E até tem aí uma aqui falando, né? você vai comer meio-dia, 1 hora, 2 horas, mais ou menos. Então você aguenta à noite, você não vai comer. Você vai passar o café da manhã e você vai almoçar. É mais fácil, isso ao meu ver. Tem gente que não. Só O que aí vai jejum de ter 16 horas é um 16 a jejum 18 que horas. é fácil de fazer, né? Só que é assim, se a pessoa treina de manhã e ela não consegue treinar de manhã em jejum, isso daí vai ter que ser adaptado na rotina do seu paciente, porque nós estamos para
ajudá-los. A gente tem que, não é cortar, a gente tem que falar, olha, então vamos ajustar no seu dia a dia, tá? E, então o jejum intermitente, ele é ótimo, mas você tem que tomar muito cuidado com o que você come após o jejum. Porque você tem que comer coisas com baixo índice, carga glicêmica. Ai, não, então agora eu terminei e vou tomar só um suquinho de laranja. Ferrou, acabou. Porque o suco de Dá um laranja, pico glicêmico lá, né? o suco de laranja é o pior para te levar lá na Tua China, insulina vai a lá pro sua céu, né? insulina. Então, aí entra. Por que a gente fala tanto de pico glicêmico? Porque esse pico glicêmico, o metabolismo todo faz e aquilo acumula, faz produzir mais gordura. Por incrível que pareça. Ah, mas é só um suquinho. Não, vai ativar o seu metabolismo lá para fazer a lipogênese. Acabou. Aí você fala assim, pô, eu tô fazendo tudo errado. Então, é comer salada, é comer legumes, é ver o óleo que você coloca, normalmente óleo de gergelim, que agora a gente está usando bastante, eu só estou usando óleo de gergelim, Que é fácil de outra comprar coisa, também. o óleo de oliva, ele é muito bom, só que ele é altamente Mas, calórico. Então, não é, adianta ele ser bom e você untar absurdamente aquilo que você está comendo com a alface com meio litro de óleo de oliva. É altissimamente calórico. Então, as pessoas também não podem se enganar nesse ponto, né? e cozinhar com óleo de oliva é pior, né, com Sim, azeite. porque Então, ele quente, ele satura, né? então tem todas essas dicas que a gente procura, que a gente está dando aí para vocês. Então, o jejum intermitente, ele é uma das coisas mais, assim, mais certas e mais usadas para isso, tá? Depois tem a dieta do Mediterrâneo, tem a dieta cetogênica, que daí são coisas que são alimentos que um jeito tira uma coisa, tira outra, um sem gordura animal e sem comida de fonte animal. Então, enfim, isso daí são outras estratégias que depois aí mais 4 meses, depois mais 4 meses, e aí você começa a ter total controle e saber o que você come ou não, tá? Então, aí é a escolha, né? Isso daí vai simples assim. Bom, vamos Então, lá, dá uma receita de um chazinho que não seja tão ruim, porque a Gina falou que chá é muito ruim. gente, chá eu também achava, eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou ter que tomar E água mostra, suja, e né? mostra alguma coisa das fórmulas e Eu alguns vou chás que mostrar. são Eu vou interessantes aí, mostrar porque estamos para vocês com. um Parece pouquinho o que não, mas tempo, já né? estamos com 45 minutos já quase. Tá. Esse daqui eu vou mostrar para vocês, ó. Tulsi, tá? Levanta aí um pouquinho. Aí, Deu para ver? deu. Tulsi. Este chá, ele não tem cafeína e esse aqui especificamente, ele contém especiarias, alívio de estresse e equilíbrio, tá? Tem outro que tem licorice, que licorice é um fitoterápico que atua no cortisol, tá? E esse daqui especificamente, ele tem. Esse daqui é muito gostoso. Veja só o que ele tem. Ele é da Índia, ele é um chá misto, tal, que ele tem manjericão santo, canela, gengibre, erva cidreira, alcaçuz e sabor de limão, tá? É cheiroso, é um saquinho e E é você coloca. termogênico. Termogênico. O que acontece com isso daqui? Veja só. A canela termogênica, o gengibre, a cidreira e o alcaçuz, isso daqui libera o quê? Alta quantidade de antioxidante. Ah, como que você toma? O dia inteiro. Eu fico com um saquinho para lá e para cá. Faço xixi o dia Tem, inteiro. onde ela tá, tem uma chaleira de água para ela. É que agora não tá aqui não, porque ele me tirou da minha sala, gente. Olha, eu não tô na minha sala, tô na sala do menino. Então ele me tirou, ele quis ficar lá escondido. Então, tem vários, eu tenho várias caixinhas. Ah, mas eu não quero comprar esse. Compra camomila, compra erva doce, faz chazinho, deixa em infusão e toma. Faz na garrafa e toma igual água, tá? Parece brincadeira. Fala assim, ah, mas um chá, Láucia? É, chá. Vocês não sabem o que libera de antioxidante. Então, você toma, se você se hidrata, a sua pele fica diferente e a quantidade de antioxidante que tem, e fora as fórmulas que eu vou mostrar agora, você vai passar o dia praticamente com antioxidante.
Então, mesmo que você coma e escolhendo a comida, você vai fazer com que a sua inflamação e você não vai ficar em estresse oxidativo, E o café tá? não, né? Que café? Estão Café. perguntando do café. Café pode, mas aí depende assim, Sem ó. O açúcar. café sem açúcar. O café é assim, ó. Deixa eu ver, tem A uma pergunta aqui, cafeína, Minos. existe um polimorfismo que alguns têm, que algumas pessoas têm. Polimorfismo, gente, é uma alteração genética, tá? Que tem resistência ou tem intolerância à cafeína. Então, tem pessoas que passam muito mal com cafeína. Tem pessoas que têm um metabolismo muito rápido para cafeína e tem pessoas que têm metabolismo muito lento para cafeína. Então, precisa ver se o café ele é bom para você ou não. Tá? E isso daí é só através do teste genético. Mas o café em si, controlar normalmente entre 2 ou 3 e o horário. Tá? Então, assim, de manhã pode, logo depois do almoço pode, e aí no final da tarde você parar com o café. Tem gente que não sente nada. O Marcelo, um que fica tomando café a noite inteira, se deixar, e não acontece nada. Mas tem pessoas que têm esse metabolismo, esse polimorfismo da cafeína, tá? Então tem que olhar isso. Às vezes o café não é bom para você, não. Depois a gente coloca o nome do chá aqui que ela não conseguiu ler. Fala aí o nome, Tá. como chama? É porque aparece do Tulsi. avesso. Tulsi. Tulsi. Tá, Tulsi. beleza, tá bom. E tem vários sabores, tá? Vários sabores, vários cheiros. Então eu já comprei bastante e eu carrego, principalmente quando eu vou em outro lugar, eu já carrego o sachêzinho, enfim, aí já faço com a aguinha quente e tal. Uma coisa importante e uma coisa que mudou muito também para mim foi o uso de probióticos antes de dormir. Probióticos, se você não tem uma avaliação correta do intestino, se você... A Simone quer marcar uma consulta para mim, fala que vai sair bem caro, viu? E a Duda mandou eu mandar um beijo para ela, tô mandando um beijo para minha filha. Uma coisa que melhorou bastante para mim antes de dormir foi o probiótico que eu estava falando. Que é assim, o probiótico, ele controla a microbioma do intestino. Então, se você faz um pool de lactobacilos, você controla um pool de probióticos com várias cepas, sem conhecer o seu paciente e você pegar um padrão, você pode priorar o seu paciente. Como eu estava meio ruim também, É, isso daqui eu tive que mudar. Porque eu estava estimulando bactérias que me davam mais distensão abdominal, que eu parecia que eu estava com a barriga assim, fazia barulho, um monte de coisa. Eu não tinha nada na barriga nem no intestino. Então, quer dizer, o probiótico antes de dormir, por quê? Porque ele vai modular o seu intestino com as bactérias que precisam ter, outras que tem que diminuir, e vai deixar a sua microbiota equilibrada para receber a alimentação, tá? Que a nossa microbiota ela tem que estar assim, redondinha. Um antibiótico, por exemplo, hoje já tem protocolos de dar o probiótico antes até, eu sei que às vezes é difícil, vem, né, vem o antibiótico, vem, tem que tomar, mas tentar fazer com que tome junto, para o antibiótico não destruir as gram-negativas e as gram-positivas. Aí, se esse desequilíbrio sim, de a flora bactéria boa, né? gram-positiva, se tiver um desequilíbrio de gram-positivo e gram-negativo, a flora fica descompensada. E não é que parando o antibiótico a flora vai voltar. Não é. A flora não volta. É destruição total. Isso daí os médicos falam, vai voltar. Não volta não, não adianta nem tomar Floratil, tá? Porque não volta. Isso daí já tem estudos. Tem duas outras perguntas aqui, rapidinho. Ó. Fala. Adoçante, se for para usar, qual usa? Olha, na verdade é melhor sem nada, mas assim... A pergunta era se adoçante pode. Eu já quebrei o galho aqui da colega. Eu tô tentando fazer com que o Marcelo pare o xilitol, tá? O Mas é o menos xilitol, ruim, né? menos pior. Tudo que termina com ose, vocês esquecem. Sacarose, sucralose, qual aquele outro lá? Frutose. Frutose, vocês esquecem. Então é o xilitol,
A estévia, gente, mas é assim, é para usar pouquinho, né? Porque tem gente que faz assim, né? Então não adianta nada. Então evita, tá? Se puder, o nosso corpo ele tem uma capacidade muito grande de entender, depois que você começa a tomar, estimular o gosto amargo, ele esquece do doce. Se você começar a alternar isso, ele vai diminuindo. O chá tira muito isso, tá? Essa vontade de doce. Então você estimula com o chá. E O aí vai teste, diminuindo. tem uma outra pergunta aqui. O teste genético Hum. onde faz, como faz, tarará, É, é o professor e o nome do professor que dá. do Qual o cocôzinho? nome do professor que dá a firma do cocô associado ao metabolismo? É Murilo Pereira, é o Murilo Pereira. professor. Murilo Isso. Pereira, tá? Procura lá, Murilo Pereira. E o teste genético normalmente são os nutrólogos ou os nutricionistas. O problema do teste genético é o seguinte: pedir é muito fácil, até qualquer um pode pedir. O problema é interpretar. Por quê? Porque o teste genético ele é um preditivo para as doenças. Então ele não vai mostrar assim, olha, você tem Tal coisa. o gene para o câncer. Não, é assim, ó. Então tá lá, aparece o código genético, todo o seu polimorfismo, todas as suas alterações, e aquilo lá mostra assim: você tem esse gene aqui, essa alteração, para ter para obesidade, tá? Que é um polimorfismo. Não vou nem ficar falando o nome, porque senão vocês vão entender. Então tá lá, polimorfismo para isso. Só que para isso acontecer, para você ser obeso, você tem que ativar esse gene, certo? Esse polimorfismo. Então, o teste genético ele só vai mostrar que você tem esse polimorfismo. Para você ter o que aquele polimorfismo está indicando, tem que ser ativado. Como que ativa? Tem que ser ativado pela sua alimentação, pelo seu estilo de vida, pelos seus exames, tem que ser ativado pelo seu ciclo, por tudo de você. Não significa que você tem o polimorfismo e você vai ser obeso. Mas significa que se você se descuidar e ativar aquilo, você vai ser obeso. Então, como que faz? Silencia aquilo. Então, o teste genético, ele é um preditivo, por isso que tem que ser uma pessoa que saiba interpretar, apesar de ter programas específicos para a interpretação do teste genético. Então, não é qualquer um, não. Então, normalmente tem que ser uma pessoa boa, que vai te orientar, e porque se de repente você pegar um teste genético, como eu já vi, olha, tem polimorfismo para obesidade, tem polimorfismo para Alzheimer, tem polimorfismo para diabetes, você vai falar assim, morri, e você às vezes não tem aquilo. Aí você vai sair da consulta louco. Então tem que ser uma pessoa muito coerente e consciente do que vai fazer. Normalmente é nutricionista, tá? Nutricionista que faça planejamento estratégico individual, uma nutrição eficiente. Tá bom? Estão perguntando aqui se o uso do antiglicante é indicado e se sim, se você indica algum. Antiglicante para quê? Indicado para quê? Para Então, não emagrecer? sei. Deve ser para não tirar o açúcar do sangue, né? Limão, cúrcuma, própolis, podemos dizer que são alimentos remédios? Sim, né? São, sim. Isso normalmente em shot, em jejum, que é o que eu tomo. Eu não tô ainda com cúrcuma porque eu tô com muito anti-inflamatório aqui nas minhas fórmulas, então, mas aqui tem uma cúrcuma que eu tenho, que é essa cúrcuma aqui da Nau. Não sei se vocês conhecem, tá? Eu compro muita coisa da Nau. Isso daqui eu uso em shot, tá? Que é Uhum. próprio para colocar junto com o limão. O antiglicante, dependendo do estado que você está, dos seus exames e dos parâmetros e dos indicadores, você pode usar. Mas é assim, veja bem, o antiglicante, você vai tomar. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, como aconteceu comigo, e até eu comento com o Marcelo. Por que você vai ter que tomar antiglicante? Tem alguma coisa que não está funcionando, né? Sim, Então, lógico. vocês têm que pensar, porque um antiglicante hoje, por exemplo, tem o Ozempic, tem qual o outro lá? Victosa, Victosa, Victosa e o outro lá, tem vários. O Ozempic é caro pra caramba, o Victosa também e o outro esqueci. O outro azulzinho lá da canetinha, Saxenda, né? Saxenda. Saxenda, tá. Então,
Então, você vai depender disso quanto? Então, quando a gente toma um remédio desse antiglicante, é porque o seu organismo não está respondendo à altura e você está fazendo alguma caquinha que você precisa tomar um antiglicante. Então, o antiglicante, ele pode ser, sim, uma estratégia no início para você De estimular choque, a né? perda de choque, para você estimular a perda de peso, a pessoa ficar feliz, mudar o estilo de vida e, nesse tempo, ela mudar o que está estragando ela, o que não está funcionando. Porque a gente não pode ficar dependendo de um antiglicante. Até quando a gente vai ficar dependendo do antiglicante? E é o que eu comento com o Marcelo. Até quando? E foi um dos motivos que isso eu fiquei É que intrigada, porque eu falei assim, eu vai não bem quero para ficar. algumas pessoas, vai mal para outras pessoas, mas é sem dúvida nenhuma uma terapia de choque que deve ser usada para o início de um Eu, tratamento ou de uma mudança, para eu vou ajudar. falar para vocês, hein? O negócio não é fácil, não. Tem que andar com Vonal na bolsa, porque dá um enjoo lascado. Sim, nossa, Não, não principalmente é esse, fácil. esse que eu tô Esse, tomando, como esse chama? Ozempic. Ozempic. Nossa. Então é Eu assim, é um tomei, eu negócio, tomei gente, uma que. picada desse troço. Entrei no avião, parecia que eu tinha entrado numa escuna. Então, pois é. Então não é para qualquer um, não. Mas Quase morri. mas isso tudo, gente. Então veja só, nesse processo de envelhecimento que a gente está falando, e isso daí para emagrecer e para mudar, a pessoa vai mudar o estilo de vida e ela vai emagrecer, ela vai desinflamar. Tudo isso vai chegar para nós, fala assim, olha, mas eu emagreci, eu desinflamei, agora minha pele está assim. Então tudo isso a gente tem que saber como agir, como atuar numa pessoa dessa, Não gente, tem tá? problema que eu conserto. Então, mas aí você tem que saber, Se mas a aí você tem pessoa- que saber o que ela fez. Isso é se ela engraçadinho, fiz, né? se ela fizer tudo que a gente mandar, depois eu conserto Então, as pelancas. tá? Então é isso basicamente. E perde muito músculo, perde muita massa magra, a gente perde muita coisa, que eu também perdi massa magra, o Marcelo também perdeu massa magra, que a gente vai ter que repor e mudar algumas estratégias para repor isso com um monte de coisa aí, sachêzinho, ó. Isso daqui, ó, E exercício, né? exercício. Ó, isso daqui, ó, é creatina, glutamina e verisol, que eles agem intracelulares. O verisol, ele age dentro da célula. A glutamina para células, para as nossas células imunológicas. A creatina também. Então, veja, antioxidante, ó, minhas fórmulas aqui, ó. 3 por dia, né, separadas. Vive de Então, cápsula. eu vivo de cápsula. E, gente, não dá fome, não. E quando eu tô Chá com e fome, eu tomo cápsula. chá. Eu tomo chá. E É verdade. própolis direto. Ele Eu tô tá aqui aqui de de prova. testemunha. Ele tá aqui de Não, prova. não precisava ter cozinha. Bom, Essa faltam forma. dois minutos para terminar. Vê Eu aí se tem gostaria. pergunta. Tem um monte, mas não vai dar tempo de responder. Depois eu vou pedir vou falar isso agora. Pessoal, que a gente não conseguiu responder. Mandem as perguntas que vocês tiverem para o @janusicursos, para o nosso direct. Eu gostaria de lembrar vocês que tanto na segunda, a gente tem 2 lives da harmonização orofacial, uma falando de ultrassom microfocado às 7 horas da noite, às 9 horas da noite falando de radiofrequência fracionada. As informações estão na Janus e Cursos no Instagram. A gente tem novos cursos online à disposição de vocês no www.janusicursos.com e fica o meu convite para todos aqueles que estão nos ouvindo para fazer parte do nosso primeiro meeting Janus Academy de harmonização orofacial nos dias 10 e 11 de julho. Meu amor, obrigado por ter participado. Suas considerações finais, 1 minuto. Eu agradeço pelo convite, faço parte disso. Estou me aprofundando para ajudar cada vez mais, porque eu acho falta dessa orientação para os nossos pacientes, tá? E eu E para os quero que eles profissionais, né? e para os profissionais, né, principalmente. E para eu poder falar alguma coisa e ajudar, eu tenho que estar bem. E eu percebia que isso estava faltando. Então, hoje, quando eu posso falar com propriedade, porque eu já passei por tudo isso, e hoje eles acreditam em mim porque eu tô bem, né? E o Marcelo também, né? Não vai colocar essa foto antes e depois não, hein, amor? Coloca 10 não. segundos. E então é isso, pessoal. Eu tô à disposição.